Vamos falar sobre esse assunto. O presidente Jair Bolsonaro diz que vai conversar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a proposta de recriação de um imposto sobre movimentação financeira, a chamada CP, que retoma a antiga CPMF. O ministro chegou a indicar essa recriação, apesar de o presidente repetir nas últimas semanas que não pretende criar um novo imposto. Agora, o Bolsonaro admite conversar sobre o assunto, considerando a possibilidade de redução e desburocratização em outros tributos. Ele disse ainda que vai evitar conversar com a imprensa sobre o assunto, alegando que todos os dias os veículos dizem que ele recua de falas anteriores. É o recuo do recuo do recuo, Vera? Essas paradinhas no Alvorada daqui a um tempo vão merecer um tratado ali psicanalítico, porque parece que o presidente não sei exatamente para quê, ele quer conversar com a imprensa, mas ele não gosta. É o novo divã? Aí ele briga, aí ele volta atrás, aí ele vai... Hoje foi um caso excepcional, né? Na questão ambiental ele foi e voltou umas 3 vezes, e aí também falou a esse respeito, disse que admite que o Paulo Guedes pode tentar convencê-lo desde que desonere em outras áreas, que vai ouvir, etc. Mas a verdade é que economistas, e tirando uma ou outra área, principalmente do varejo ali, também os empresários têm muitos problemas com esse tipo de tributo, que é um tributo que pega todas as etapas da cadeia produtiva, onera muito... toda a cadeia ali de produtos, da indústria, etc, etc. Não acho que o Paulo Guedes vai conseguir convencer o Bolsonaro. Mesmo desonerando a folha, é um tributo que não tem uma boa acolhida entre quem pensa em tributação de um jeito moderno, de um jeito liberal, aí, por assim dizer. Então, acho que isso não vai dar em nada. Acho que, de novo, foi um outro caso em que ele quis testar a temperatura da água. Foi lá, disse que vai ouvir, mas, não vou falar nada com vocês, que senão depois vocês dizem que eu recuo, etc, etc. É engraçado, Aros, porque a justificativa que o Paulo Guedes deu ontem para a volta desse tributo é muito parecida com uma que o Joaquim Levy deu lá no governo da Dilma, que o tributo é pequenininho, que ninguém vai sentir, que a alíquota é baixa. Então, é a mesmíssima justificativa do governo do PT. Acho difícil isso prosperar. Acho que o ministro vai insistir ainda um pouco, até sentir que politicamente a coisa não vai adiante e aí vai tirar isso de cena. E para você, Constantino, essa história aí da CP? Exatamente o que a Vera disse, é um imposto muito impopular. O presidente, sabendo disso, foi muito veemente no passado em garantir que não haveria volta da CPMF e chamar todos aqueles que insinuavam que isso podia acontecer de fake news, né? Aí agora já está permitindo a possibilidade de conversar e ser persuadido pelo ministro. Parece uma obsessão do Sintra, né? Do secretário Marcos Sintra, e o próprio Paulo Guedes é simpático a isso. Tem empresários, principalmente do ramo do comércio, como lembrou a Vera, que apoiam isso. É o caso do Movimento Brasil 200, liderado aí pelo Flávio Rocha, e há argumentos razoáveis, que é uma base muito ampla, difícil sonegação. Se você amplia muito a base e dificulta a sonegação, você pode cobrar menos, simplifica. Então, há bons argumentos. Eu não descarto, a priori, que alguém que defenda esse imposto seja passível de perder o rótulo de liberal, né? Porque o plano tributário do ministro Paulo Guedes, que acho que continua sendo um grande liberal, ele é simplificação e não aumento da carga. Esse é o plano dele. Isso é um plano liberal. O ideal seria simplificar e reduzir, o que parece inviável hoje. Agora, substituição entre tributos, aí sempre vai ter uma preferência de um lado ou do outro. Não há tributo bom, há tributo menos pior. Qual é o principal ataque a esse tipo de tributo? E aí sim um argumento liberal, né? É que ele simplesmente deixa totalmente transparente, expõe totalmente a vida financeira de todos os cidadãos. É como se não houvesse mais o sigilo bancário. O governo tem acesso a tudo aquilo que entra e sai das suas contas, né, de uma forma muito direta. Então, isso não pega bem do ponto de vista de um liberal que tem como um dos valores importantes o resguardo, a preservação do sigilo e da individualidade de cada um, né, inclusive do governo. Para isso tem um processo legal quando tem alguma suspeita, movimentações financeiras que o COAF identifica, tudo bem.
precisa da autorização do juiz para quebrar sigilos. Mas um imposto desse que fica lá toda hora contabilizando exatamente quanto entrou, quanto saiu, é algo que expõe o cidadão ao Estado de uma forma que liberais não costumam aplaudir muito. Mas, como eu disse, tem argumentos prós, argumentos contra, ambos eu acho que razoáveis, só que é difícil acreditar que vai continuar pequenininho e que vai realmente substituir outros. Aí sim, fica parecendo aquela conversa do sujeito que está lá com a namorada, tentando convencê-la a entrar no motel e falando que vai ficar só de beijinho. É difícil acreditar. Agora é com você, Josias. Manda lá, Josias. O seu gancho é esse, tá? Agora nós vamos partir disso, Josias. E aí? Eu conversei com 3 líderes de partidos aqui, porque eu queria entender por que o governo voltou com isso, até o Bolsonaro admitindo, né? Porque imaginei, pode ter mudado o cenário, mas pelo que eu percebi, até escrevi sobre isso há pouco, se for confirmada a recriação da CPMF, agora rebatizada de imposto sobre pagamentos, vai ser uma derrota esperando para acontecer no Congresso. É grande, enorme a aversão dos parlamentares a essa ideia de ressuscitar um imposto que se revelou perverso. Mesmo que agora ele venha embrulhado nesse pretexto de substituir os impostos cobrados sobre a folha de salarial. E o Paulo Guedes disse que seria uma alíquota pequenininha. Agora estão falando em 0,22%. Isso não tem nada de pequeno, né? Sobretudo porque a ideia é cobrar 2 vezes, de quem paga e de quem recebe, sem mencionar algo que a Vera mencionou aí, a incidência em cascata do tributo, né? O que mais me incomoda, nesse caso, é verificar que o governo trabalha com a suposição de que o Brasil é um país de bobos. Chega a ser comovente esse esforço do secretário da Receita, o Marcos Sintra, para convencer todo mundo de que o imposto sobre pagamentos não é uma CPMF. A orelha é de lobo, o focinho é de lobo, os dentes são de lobo, mas o Sintra quer que todo mundo acredite que se trata de uma vovozinha disfarçada. Não vai colar, né? Francamente.